Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar da análise contábil da Hypera Pharma. Começando, vamos fazer a análise patrimonial da empresa, falando um pouquinho aqui do balanço patrimonial dela, que é dividido em ativo total, passivo total e o patrimônio líquido. Bom, a gente consegue verificar que o ativo total é essa linha azul que representa os bens e direitos que ela tem a receber. Em questão de patrimônio, em questão de análise patrimonial, é o maior volume financeiro da empresa, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber. Bens e direitos a gente fala que é o caixa, o contas a receber, o estoque, a questão dos móveis, a questão dos prédios da empresa, ou seja, toda a parte que constitui a empresa, os bens e direitos que ela tem a receber. E a gente tem um passivo total, que são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros. Em relação, comparando ao patrimônio líquido, que é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, praticamente estão ali, nos últimos períodos eles estão no mesmo patamar, ou seja, hoje a empresa praticamente 50% está sendo financiada com capital de terceiros e o outro 50% com recursos próprios, que é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas. Então a questão de balanço da empresa, olhando o aspecto financeiro patrimonial da empresa, está muito interessante, que ela tem um volume muito alto de ativo, ela tem um volume considerável de passivo também, mas está bem dividido ali, bem agregado ali entre o patrimônio líquido e o passivo total. Bom, aqui a gente tem um ativo circulante da empresa. Aqui a gente vai falar das três principais contas, ou seja, são os bens e direitos que a empresa tem a receber aí nos próximos 12 meses. Que a gente fala do caixa da empresa, que é a linha azul, contas a receber, que é a linha laranja, e o estoque, que é a linha verde. Bom, a gente consegue verificar ali que praticamente eles namoram entre si ali, praticamente se for fazer uma média aí, praticamente estão ali no mesmo patamar financeiro de ativo circulante entre o caixa, o contas a receber e o estoque. Aqui a gente não tem muito o que dizer, não tem uma que se destaque. Com exceção em 2020, aqui teve um aumento grande de caixa, que a empresa pegou um volume alto de empréstimos, foi a questão da pandemia. Então, para ela poder passar esse processo, que era um processo aí que era um processo novo, era uma situação nova, que o mundo ainda não estava preparado em relação ao baque que foi a pandemia. Então, ela fez uma alta captação de empréstimo para poder gerar caixa e poder passar por esse período tortuoso. Bom, aqui a gente, falando de empréstimos, vamos falar um pouquinho de... É uma conta que eu gosto de dar um destaque, uma ênfase maior no passivo total, que é uma obrigação, é uma captação de recursos que tem custo. Então teve o período aqui, ó, da pandemia, que teve uma alta captação de empréstimos. Aí vamos lá, beleza, a empresa fez uma alta captação de empréstimos. Vamos verificar como que ela fez a composição, como que está bem dividido a composição dos empréstimos e financiamentos, e fazer uma análise, entre aspas, de fluxo de caixa. Para a questão de análise de empréstimos, questão de alavancagem de empréstimos, o ideal é que o maior volume financeiro de empréstimos esteja alocado a longo prazo. Na contabilidade, usando um pouquinho da linguagem contábil, o não circulante, ou seja, o longo prazo, ele é alocado acima de 12 meses. Pode ser 12, 36 meses, 45 meses, 50 meses. Passou de 12 meses é considerado um longo prazo. E a gente consegue verificar que a linha laranja, a maior parte do volume, praticamente, vamos supor, 80% dos empréstimos, chutando alto aqui, 80% dos empréstimos, do volume financeiro de empréstimos da empresa, está alocado a longo prazo. E o menor volume está a curto prazo. Assim a empresa tem tempo suficiente de rodar o seu operacional, gerar caixa e assim honrar esses empréstimos e não se complicando. Bom, aqui a gente tem, vamos falar um pouquinho de resultado. Aqui a gente tem um volume de receitas. Teve uma receita negativa aqui. Foi um pico. Foi uma situação não recorrente, eu nem considero na análise, tá? Eu considero esse volume e esse volume, que veio numa tendência de alta, teve uma correção aí nos últimos trimestres. Vamos verificar se retorna essa alavancagem de alta. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, aqui é a primeira apuração de resultado de lucro ou prejuízo na DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Tem essa situação não recorrente, que eu não vou considerar.
tá bem parecido com a receita de vendas e a de serviço. Por ser a primeira apuração de resultado, ela não quer dizer muita coisa pra gente. Então ela é praticamente um espelho das receitas, porque aqui a gente só deduz o custo que ela teve para poder vender os seus produtos. Então ainda não quer dizer muita coisa pra gente. Aqui a gente só analisa, verifica se o produto que ela vende tem um lucro ou não. Assim, ainda assim envolver as outras despesas. Só com o custo verificar se é um produto que dá lucro ou não. Teve essa situação aqui que entrou em prejuízo, mas é uma situação não recorrente que não consideramos. Aqui possivelmente foi algum ajuste. Se você quiser se aprofundar, entra no site do RI que ele está explicando por que deu esse problema. A minha análise aqui é só questão contábil, verificar a questão do resultado financeiro. Eu não vou gastar energia explicando o que é isso. Até porque eu vou perder tempo, faço análise de outras empresas. Então, como só foi um período, então eu desconsidero. Bom, aqui a gente tem um resultado operacional, que a gente consegue verificar se a empresa como um todo, ainda assim, sem envolver os agentes externos aí que a gente pode envolver, o IRPJ, a contribuição social e as receitas e despesas financeiras. Então a empresa como um todo a gente consegue analisar se ela é lucrativa ou não. Aqui teve um prejuízo fortíssimo, veio tentando se recuperar. Veio aqui num período complicado de 2009 a 2016 e começou a entrar num período de lucratividade entre 2016 e 2022. Aqui no final de 2022, início de 2023, entrou num prejuízo pequeno, mas apresenta uma recuperação. Vamos verificar o que vai ocorrer nos próximos períodos. Mas ela fica aqui ela está um bom tempo nessa margem aqui financeira, tá? Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período, tem um outro pico aqui que não se estabilizou, então coloco como não recorrente. No período de 2009 até 2015 veio aqui namorando entre lucro, prejuízo, com uma alta variação. E teve aqui ele está começando a dar uma expectativa de tendência de alta. Ó, pode ver que ele tá pegando nessa linha de tendência aqui, que é uma análise técnica entre aspas, né, que faz análise gráfica, que está batendo aqui nesses volumes financeiros. Vamos verificar se vai continuar aí nos próximos períodos nessa tendência de alta. Bom, pessoal, termino o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Dúvidas e sugestões, também reclamações, estou às ordens aí nos comentários.